primeiro gostaria de agradecer ao convite merecido da casa. Para mim é sempre uma alegria estar aqui de retorno à Casa do Caminho. Agradecer a espiritualidade superior que sempre nos auxilia nos trabalhos. Parabenizar os voluntários pelo mês dedicado a esse trabalho tão importante e agradecer também a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados. A ideia de trazer esse tema, respeite o trabalho do outro, se deu por conta da leitura de uma mensagem de Emmanuel alusiva sobre a importância das provas. O título da mensagem é No Domínio das Provas. E como não há acaso, a mensagem que Geisa leu logo no início, saibamos cooperar, vem complementar a ideia que Emmanuel nos traz, que é mais ou menos a seguinte: nós estamos reencarnados, convocados a conviver, e o principal objetivo do nosso convívio é aprender a amar. Nós amamos mal. Fato que precisamos aceitar, não para que isso recorra em nós como um flagício, como uma penitência, como uma punição, mas para que a gente se sinta aprendiz, se sinta estudante, e como todo bom estudante, ávido por tomar a lição e fazer o que precisa ser feito a fim de progredir e passar na série. E por que Emmanuel nos diz sobre quão empobrecidas são as nossas relações e o fato de nós amarmos mal? Porque a gente não sabe a medida. Às vezes, nós temos uma afeição tão grande por uma criaturinha que a gente embalou nos braços, ou que nos embalou nos seus braços, ou que por esses caminhos da vida a gente conhece e passa a ter uma relação e um vínculo muito forte. Daríamos, se preciso fosse e se possível fosse, a nossa vida para essa pessoa. Gostaríamos de livrá-la de todos os tropeços, de todos os problemas, facilitar-lhe a marcha. Quando ela sofre, a gente sofre muito também. É como se nós quiséssemos sofrer tudo para deixar aquela criaturinha livre, para viver só o lado bom da vida. E Emmanuel vai dizer que isso não é amor. Parece, mas não é. Porque as experiências da vida vão ensejar o desenvolvimento de potencialidades, de virtudes importantes para o processo de desenvolvimento moral da criaturinha que nós dizemos que amamos tanto. Então, ao lugar de desejarmos que as dores lhe fossem retiradas, que as pedras de tropeço lhe fossem removidas do caminho, nós deveríamos desejar que essa criaturinha fosse provada, fosse tentada, fosse castigada, entre aspas. Estou usando esse termo, que é um termo até perigoso dentro desse contexto, mas que ela fosse experimentada, melhor dizendo, nos exercícios, para se tornar esse barro moldado pelas mãos do oleiro divino e viesse a se tornar cada vez mais formosa. Então, Emmanuel vai dizer que tudo que a gente faz no nosso planejamento reencarnatório é pretexto. Tudo é pretexto. A profissão que nós temos, o convívio que a gente tem com os nossos familiares, a nossa atuação na casa espírita, a forma como nós nos colocamos como cidadãos, tudo é pretexto para que a gente possa aprender a amar. E especificamente sobre o trabalho, o título Respeite o Trabalho do Outro tem várias conotações. A gente pode pensar, por exemplo, dentro da casa espírita, respeite o trabalho do outro, cada qual com sua tarefa. Materialmente pode até parecer pequena ou grande, mas todas igualmente importantes, primeiro, para quem o faz, segundo, para a instituição que se apropria do esforço daquele que trabalha. Por que primeiro para quem o faz? Porque o trabalho, quando bem compreendido, nos engrandece.
Quando nós vemos a figura dos apóstolos, Jesus escolhe 12 bem mal acabados, vamos combinar, né? Não tinham, assim, aquelas características, habilidades e competências super exigentes, coisas assim extraordinárias, super especiais. Eram pessoas bem normais, mas todos tinham dentro de si uma intenção de aprender. Eles tinham uma afinidade que nem eles mesmos sabiam descrever com aquela mensagem redentora, aquela mensagem planificadora, a mensagem de compaixão. E quando nós vemos Pedro, Tiago, João, depois de passar por todos os processos e, portanto, por todos os trabalhos, a gente vê como eles se transformaram através do trabalho. Então, da próxima vez que nós estivermos trabalhando, pensemos nisso. O quanto esse trabalho modifica a minha forma de ver a vida, de ser e estar no mundo, de conviver com as pessoas e de amar. Porque se ele não estiver servindo para nenhuma dessas coisas, eu estou perdendo meu tempo. Lembre, o trabalho é pretexto. É lógico que, falando, por exemplo, do trabalho profissional, existem exigências materiais por conta do trabalho. Nós vendemos a nossa mão de obra para que a gente possa atender às nossas necessidades materiais. E convenhamos, esse é um pretexto absurdamente importante. Muitos somos movidos por esse pretexto para suportar, inclusive, certos trabalhos com os quais não temos afinidade, nem temos motivação para tanto. Mas espiritualmente falando, aquele trabalho é uma oportunidade de eu me enxergar como eu funciono naquela relação com o outro. Então, dentro, por exemplo, do contexto de uma casa espírita, cada qual com o seu trabalho tem um encargo e, a partir desse encargo, tem um ensejo para vir a se desenvolver. Imagine que Patrícia, por um excesso de iniciativa, movida pelo desejo sincero de ajudar e colaborar para a casa funcionar bem, comece a interferir e aumentar e estender o meu poder de atuação, interferindo no trabalho do outro. Eu o privo da oportunidade de desempenhar a sua tarefa no seu tempo, com as suas habilidades e de desenvolver as suas próprias habilidades. Uma coisa é nós identificarmos problemas, dificuldades e atuarmos juntos e, portanto, cooperativamente para auxiliar. A outra coisa é eu me arvorar a ser responsável para dar a solução para todos os problemas do mundo. Primeiro que a gente tem uma incompatibilidade lógica. Eu não posso atender e suprir todas as necessidades do mundo. Algo que está sobre a minha responsabilidade estará a descoberto, porque no momento em que eu me ocupo para fora, me desocupo para dentro. E terceiro, eu acabo interferindo negativamente no esforço fraternal, que também deve suscitar de cada um a mesma iniciativa para que nós possamos colaborar juntos para o todo. Pensemos agora em relação à família. Na família também há muitos trabalhos. Temos os trabalhos domésticos, temos o trabalho de educação dos filhos, temos o trabalho de organização da casa, de organização das contas e um trabalho que, na minha modesta opinião, é o trabalho mais afanoso de todos, que é de bem conviver. Bem conviver é uma arte. Dentro da família, então, todo mundo ali debaixo do mesmo teto, tudo é motivo, por conta dessa convivência mais íntima, de gerar pontos de tensão. Eu quero a luz apagada, o outro quer a luz acesa, eu quero a TV no canal A, o outro quer no canal B, eu quero ouvir ópera, o outro quer ouvir Anitta, nada contra a Anitta, viu? E as pequenas picuinhas. Hoje eu não estou em dia bom e quero ficar calada, e o outro quer conversar, danos.
Então, dentro de casa, esse trabalho, ele requer um investimento pessoal. Porque amar não é quando o cupido me flecha e eu me sinto engrandecida e motivada para abraçar todo mundo. Isso é outra coisa. Amar é decidir, é uma decisão racional. Não é o arroubo da paixão. Isso é aquela fase de encantamento, de euforia e de loucura que passa. Amor é outra coisa. Amor de verdade foi o que Jesus testemunhou para nós. E não tinha nenhum traço de euforia e encantamento no amor do Cristo. Era um amor sensato, um amor seguro, um amor estável, um amor que não cogitava dos próprios interesses, um amor que se doava em relação aos outros, um amor que ensejava a autonomia. E hoje, será que a gente enseja a autonomia nesses pequenos trabalhos existentes dentro da nossa família? Porque por trás do marido colérico tem um trabalho que não está sendo feito, que é o da paciência. Paciência dá trabalho. Emmanuel tem uma expressão para definir paciência que eu acho das mais preciosas. Paciência é uma obstinação pacífica. Quando ele fala obstinação, no sentido de teimosia, no bom sentido da perseverança, da resiliência, ele está dizendo que o paciente não é um passivo. O paciente é aquele que está se esforçando para lidar com os estímulos de fora, cuidar dos estímulos de dentro e manter o equilíbrio. Ou vocês acham que não há trabalho na harmonia? A harmonia de tudo quanto existe é o grande trabalho de Deus, que através das suas leis cuida para que tudo funcione segundo os ditames do amor. Então veja que coisa. Por trás desse marido colérico há um trabalho de paciência que não está sendo feito. E qual o meu trabalho, portanto, ao conviver com essa criatura? Primeiro, cuidar para não enlouquecer e para que os limites do respeito não sejam ultrapassados. Porque se claramente ele tem um problema, ninguém que tem um comportamento violento é saudável mentalmente, moralmente e espiritualmente falando. Eu preciso identificar condições para que aquela reação não gere em mim mudança de comportamento, a ponto do meu comportamento não precisar ser uma cópia ou um reflexo do comportamento do outro. Porque senão, se a gente não cuidar, dentro de casa nós dois vamos nos engalfinhar, eu me sentindo ofendido e no direito de reagir. Isso é justo? Eu estarei cumprindo o meu trabalho de melhoramento íntimo, de paz interior? É algo que a gente possa pensar. Então, no momento em que, ao contrário do Cristo, ao invés de ensejar a autonomia e de deixar o outro assumir a responsabilidade pelos seus trabalhos, nesse caso da paciência, eu pretendo exercer controle sobre o comportamento dele, por exemplo, batendo de frente. Você está errado, não se fala assim, você precisa mudar o seu comportamento, tem que fazer A, B, C, D para virar uma pessoa que convive harmoniosamente com as outras. Isso não está certo. Eu estou desrespeitando o trabalho do outro. Perceba que há uma diferença entre colocar os limites que eu não quero que sejam ultrapassados em relação a mim e deixar ao outro assumir as responsabilidades pelos trabalhos que a vida o convida. Outro exemplo, a criança, um filho que por alguma razão não é aderente ao estudo, não consegue perceber a utilidade daquilo e se sente continuamente desestimulado. É um trabalho que ele precisa ser estimulado a desenvolver,
Nesse caso específico, é alguém em relação a quem nós temos uma relação de autoridade e que, portanto, precisa de direcionamentos e estímulos até um certo ponto, porque chegará um ponto da sua vida e da sua idade que ele precisará caminhar pelos próprios pés. E o maior investimento que eu possa ter feito para o futuro dele foi a educação moral que lhe dei. O coração humano é uma semeadura que a gente não sabe o que vai colher. A gente coloca amor, coloca respeito, coloca compreensão, vai revolvendo a terra, vai retirando as ervas daninhas, principalmente nessa fase da infância, prestando atenção nas imperfeições e cuidando para trabalhá-las com paciência, a pouco e pouco, mas a colheita disso, os frutos, não estão sob o nosso controle. Como numa plantação, a alteração dos climas, o sol, a chuva, pertencem a uma lógica da natureza. Por melhor que seja o semeador, por mais intencionado e por mais que trabalhe afanosamente na plantação, ele não tem controle sobre isso. Ele não pode garantir aquilo que ele virá a ceifar. Do mesmo modo ocorre com os corações humanos. Então, nesse caso, o trabalho é estimulado até um determinado ponto e a partir disso é preciso também que a gente respeite a ordem natural das coisas. E por que eu estou falando isso? Porque na mensagem de Emmanuel, ele começa fazendo uma citação de um texto evangélico bastante intrigante. Disse Jesus, Mateus capítulo 18, versículos 7 a 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é preciso que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Kardec, no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai comentar essa passagem bíblica falando que o escândalo, ao seu ver, é todo o resultado efetivo de um mal moral. O escândalo são os maus pensamentos, os maus pendores, as más intenções, todos instrumentos de trabalho no processo de redenção da criatura humana. No início da nossa fala, dissemos que viemos aqui com o objetivo de aprender a amar, postos a conviver para esse mistério. Pois bem, o substrato, a substância, a matéria-prima dessa convivência é o que nós somos hoje. São as nossas conquistas, são as nossas imperfeições, são os nossos objetos de conflito e são os recursos internos que nós temos para dar conta de nos melhorar. Então, o escândalo, como resultado efetivo, ou seja, como consequência dessa imperfeição que ainda jaz em nós, é importante. Porque como nós pretendemos resolver os conflitos sem que eles sejam expostos e postos à mesa? A gente tem o costume de levá-lo para um cantinho escuro, de deixá-lo escondido debaixo do tapete, de fingir que não é conosco, de não assumir a responsabilidade por tratá-lo. Mas o alto tem planos sumamente diferentes em relação a nós. Isso que é objeto de infelicidade precisa ser extirpado, precisa ser jogado fora. A grande questão é que a nossa dor
está conjugada com a nossa delícia, como vai dizer o poeta, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Por isso que na parábola do joio e do trigo, Jesus, ao contar a parábola, vai dizer que a determinação do Senhor de terras, quando viu o joio crescendo junto com o trigo, foi dizer que era importante que os dois crescessem até o momento em que o trigo estivesse mais fortalecido, a fim de que o joio fosse extirpado sem contaminar a plantação boa. Do mesmo modo ocorre com as nossas provas. As provas precisam acontecer e nós não temos o controle de impedir que elas aconteçam. E nós deveríamos desejar que elas se multiplicassem nas nossas vidas, porque à medida que a gente consegue atravessá-las e ultrapassá-las, nós vamos vencendo, nem que seja 1 milímetro mais, a nós mesmos, nos fortalecemos moralmente e estamos capacitados a suportar dores maiores, porque é isso que o alto espera de nós. Quem estiver esperando o momento, quando enfim vai respirar aliviado, por não ter provas a cumprir, sinto muito, não tem lugar para isso na criação. Tudo na criação é trabalho, e aqui, sobretudo, trabalho íntimo. Para onde quer que a gente vá, a gente recebe convites de trabalho e de melhoramento. E não vai adiantar manter os instrumentos de escândalo dentro de nós. A minha impaciência, por exemplo, que me levou a agredir verbalmente, fisicamente ou psicologicamente alguém. Isso é um escândalo. Eu preciso arrancar isso da minha vida, mas no sentido de trabalhar. Bem se vê que o progresso moral não é a base de machadadas, em que eu vou extirpar como um lenhador que corta um pedaço de madeira. Mas esse trabalho de transformação é justamente o trabalho de nos submetermos às experiências, de passarmos por essa dor de reconhecer que desejaríamos ser melhores do que efetivamente somos, mas ainda não dá conta de ser, mas a gente faz o sacrifício, o esforço na medida das nossas possibilidades. Porque pense bem, nós estamos e nos movemos em Deus. E Deus reconhece, portanto, todas as nossas imperfeições e faltas e nos ama. Qual o motivo que nós teríamos de esconder os nossos escândalos, visto que Deus, sendo onisciente, tudo sabe e tudo vê? E segundo, qual motivo nós teríamos de não nos achar merecedores das oportunidades e experiências para nos melhorar, se Deus nos concedeu tais oportunidades, justamente por nos achar dignos? Tudo que Ele exige de nós é a não desistência. Ainda que nós andemos milímetro a cada vida, isso é suficiente se for fruto do nosso esforço pessoal de nos melhorar. Agora veja que coisa. Na mensagem de Emmanuel, que está na obra Livro da Esperança, capítulo 20, no domínio das provas, ele começa dizendo assim: imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido num sistema de exceção, que é aquele típico caso dos pais superprotetores. Mas eu não quero que os meus filhos se firam, que eles se frustrem, eu não quero que eles se machuquem. O mundo é muito violento, o mundo é muito perverso, o mundo real é absolutamente absurdo e isso chocaria mentes tão frágeis, mentes tão ingênuas e tão inocentes,
como dos nossos filhos. Nossos filhos, para quem estiver esquecido, são espíritos. Eles não são bibelôs nem artigos de decoração para a nossa adoração, por mais fofos que sejam. Eles são pequenas apostas, pequenos investimentos do Criador colocados nas nossas mãos para que nós possamos contribuir como acionistas, ou seja, ensejar mais investimento. E esse investimento é lógico que contempla as necessidades do ponto de vista material. Esses filhos precisam comer, eles precisam estudar, eles precisam ter uma moradia, mas eles também precisam de um lar equilibrado, eles precisam de carinho, eles precisam de atenção, eles precisam ser acolhidos nas suas demandas, eles precisam ser escutados, eles precisam ser aceitos, eles precisam de um espaço confortável para existirem. Na minha atividade profissional, eu tenho ficado preocupada com crianças que têm perdido a ideia de espaço para existirem. Não há lugar para mim no mundo, fora das expectativas projetadas. E isso denuncia não a falta de amor dos pais. Seria leviano de minha parte considerar isso. Não é narcisismo de pais ou de mães. Não é egoísmo, falta de escuta, porque a gente não pode escutar se a gente não se escuta. Por vezes nós calamos as nossas próprias necessidades para pretender atender às necessidades dos outros e falimos. Não pode ser diferente. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Antes de Jesus, isso já estava grafado no Antigo Testamento. Aquilo que eu exercito e desenvolvo para comigo, principalmente na vida de relação, eu também estendo aos demais. Então, o maior investimento para o futuro dos filhos não é livrá-los dos problemas e também não é colocá-los no meio dos problemas, porque tem pais que pensam assim também. Filho meu tem que se virar. Eu deixo lá e ele que vai se engalfinhando com os colegas da escola, se bateu, levou, não vem com resposta para casa, se não apanha 2 vezes. E o filho chega chorando, preocupado, ansioso, com as preocupações da idade. Não, criança não tem motivo para deprimir, não tem motivo para ficar ansioso. Isso daí é falta de uma correção. E lá vem a correção física, nada contra. Eu nem sou pedagoga para dizer qual é a forma mais adequada de criar os filhos. Cada infância, é o que eu vejo e o que eu estudo, nos ensina do que ela precisa. Só acho, apenas acho, que são 2 extremos que nós devemos fugir. Então Emmanuel prossegue. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, essa infância superprotegida descansaria exclusivamente na estufa durante a fase do berço e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, se encerraria numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Emmanuel está descrevendo uma cena de superproteção. Enquanto são crianças, eu coloco numa estufa. Uma estufa é um lugar onde se cultiva plantas, principalmente, frutíferas ou não, que você tem condições controladas de temperatura e de umidade para ensejar o desenvolvimento, ter maior controle de pragas, etc. Então ele está fazendo uma metáfora em relação à infância. Cercar numa redoma, que a gente chama hoje de bolha, numa bolha social, então só de conteúdos que estejam ali agradáveis ao filho. Depois que termina a infância, vou transportá-lo para uma situação que nada o incomode e só eu basto ao meu filho. Ele não precisa de mais ninguém.
Ele só vai precisar do meu amor. Eu te supro de todas as minhas necessidades. Isso vai dar certo para a vida de relação? Alguém que não foi frustrado, que não teve acesso às faltas, alguém que não conviveu com a ausência, que não teve a autonomia desenvolvida, estimulada. E aí Emmanuel vai caminhando e chega numa constatação muito interessante. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a outros interesses, se ausenta compulsoriamente do lar. E, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. É aquela velha história. A gente não vai ficar para semente. Mesmo que contra a nossa vontade, Emmanuel usa a expressão compulsoriamente, obrigatoriamente, uma hora a gente falta. E aqueles que foram escravos, cativos do nosso carinho, ficam como? Perdidos, tendo que conviver. E aí Emmanuel vai falar algo que é bastante impactante. Homem feito sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido e o filho acabe enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. E tem pais que ainda dizem: mas eu não sei o que aconteceu, eu não reconheço mais o meu filho, dei a minha vida por ele, deixei de viver coisas para mim, tirei da minha boca para dar na boca do meu filho e agora, ingrato, vira minhas costas, mal consigo reconhecer. Por quê? Porque nessa ruptura dos grilhões, às vezes, começa a fazer as próprias escolhas, começa a construir a sua personalidade tardiamente por identificação com os seus pares, porque começa a ver o mundo real, fora dessa superproteção, e começa a perceber o tempo perdido de não ter sido ensinado a amar. Na concepção desse pai, faltou amor? Jamais. Para esse pai, isso é amar. É dar tudo de que aquela criança precisa, é fazer por ele o que não fizeram na sua vez. É conceder oportunidades, é fazer com que as dificuldades sejam superadas para que ele tenha uma vida feliz. Mas o que está por trás disso? Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é que te fará feliz. Eu tenho o controle, enquanto você está debaixo do meu teto, sobre as minhas asas, para impedir que os perigos do mundo lhe cheguem. E quando a vida vem, através desses processos naturais, pandemia, morte, dificuldades financeiras, mudanças, transformações as mais diversas, a gente percebe que a gente não tem controle de nada. E a gente, ao tentar estender o nosso domínio sobre o outro por medo, achando que isso era amor, além de ter atrapalhado, desrespeitado o trabalho íntimo de melhoramento do outro, também deixamos nós de trabalhar. Porque esse ser acaba sendo disfuncional, não consegue operar na vida social, justamente porque lhe faltaram essas experiências do início. Então, no capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados os que têm puro coração, no item de número 13, Kardec vai dizer: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal
é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Ou seja, a imperfeição estando ainda em nosso estado, porque nós não nos reduzimos à imperfeição, e a imperfeição não é um traço permanente de nós enquanto espírito imortal. É um estado em relação ao qual nós progrediremos e avançaremos. Mas o resultado do mal do mundo é justamente as consequências dessas imperfeições em nós. E por mais que essas pessoas queridas ao nosso coração pareçam extremamente boas, inocentes e ingênuas, elas também têm traços de defecção, de imperfeição que precisam vir a ser trabalhados. Romantizar a situação não vai resolver, e muito pelo contrário, aproveitar da situação para que a gente possa cometer mal deliberadamente uns em relação aos outros. Essa semana, no estudo de evangelho que eu faço em uma casa amiga, caiu uma pergunta de Kardec a São Luís, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É lícito abreviar a vida de um agonizante que não tem esperanças de se reabilitar? E São Luís dá uma resposta categórica: quem vos outorgou o direito de dizer quem vive ou quem morre? Por trás desses posicionamentos da ciência, só tem mais 4 horas de vida, não passa de hoje, só mais 6 meses. Quantas vezes, com todo o respeito que nós acreditamos à ciência, ela não veio a se enganar e percebeu, sob um panorama diferente, usando um tratamento novo, uma terapêutica mais eficaz, o prolongamento daquela vida que estava sentenciada a um tempo mais curto. Então São Luís vai dizer: até o último instante de vida é preciso que o espírito esteja no domínio das suas provas. Podeis aliviar o sofrimento, podeis permanecer ao lado, podeis escutar. Há uma psiquiatra suíça excepcional, Elisabeth Kubler-Ross. Ela escreveu vários livros, ela tem um trabalho de escuta a pacientes terminais. A Roda da Vida é um dos livros dela. Tem um capítulo especial que eu me lembro agora, em que ela fala sobre o quanto expor os medos, os sonhos, as inquietações, as frustrações nesse momento final da vida é tão importante. E isso numa conotação fora da espírita, fora da imortalista, da continuidade da alma, de que a vida continua. Analisando o sujeito naquela existência, analisando o sujeito naquela experiência ali, que materialmente outros que não tivessem tanta sensibilidade e conhecimento olhariam e diriam: não resta mais nada, é um corpo inerme, não fala, não escuta, não existe, só vegeta. Quantas vezes a gente não ouviu isso? E nós, que somos espíritas, sabemos que por mais difícil que seja a prova, sempre há oportunidade de exercício moral, exercício de paciência, de suscitar a piedade, de reflexionar sobre as dificuldades, de aceitação e de tolerância às dificuldades e, sobretudo, de administrar a nossa angústia. Porque a pergunta de Kardec denuncia algo que talvez seja comum para todos nós. Por que ele perguntou se era lícito abreviar a vida de um agonizante em alguns minutinhos que fossem para dar aquele sono pacificador, né? Como a gente costuma dizer no senso comum, e descansou em paz.
porque é extremamente angustiante presenciar alguém nessa situação. A gente não consegue perceber a utilidade de sofrer tanto e de estar numa condição tão atávica, que isso nos incomoda, porque o sofrimento é contagioso. Tem uma mensagem no Evangelho que fala sobre a piedade, que nos faz refletir sobre isso. A piedade tem algo de incômodo, porque nos leva para perto da dificuldade, da pobreza, da miséria, da penúria, da tristeza. Mas ao mesmo tempo a piedade tem algo de bonito, porque é levar nessa configuração, nessa situação extrema, o alívio, a esperança. Muitas vezes reacendendo o olhar e a fé que há muitos anos havia se apagado naquele ser. Do mesmo modo, com alguém nessa situação que agoniza. Os minutos finais podem ensejar uma reflexão diferente, uma consideração diferente a respeito da própria situação. E nós não temos o direito de desrespeitar esse trabalho de cada um para consigo. Ajudar sempre. Porque alguém poderia dizer, mas a doutrina espírita não prega caridade? Não seria caridade promover o alívio àqueles que sofrem? Quer maior demonstração de compaixão e de indulgência? Veja como essas situações nos ajudam a reflexionar sobre os enganos que muitas vezes a gente comete a pretexto de amar. Porque nesse caso, a pretexto de amar, nós contrariaríamos uma das leis mais basilares, não só da doutrina espírita, mas de Deus: o amor, o direito à vida. Finalizando o texto de Emmanuel, ele diz: essa imagem trazida na mensagem ilustra claramente a necessidade que a alma tem de encarnações e reencarnações por mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Dificuldades e tribulações são instrumentos temporários para que nós possamos progredir. Tendo aprendido o que precisamos com experiência, as dificuldades somem. Vêm outras. Emmanuel esqueceu de falar dessa parte, não era o foco dele, né? Até para que ele deixasse um consolo no final da mensagem. As dificuldades e lutas vêm de outros modos, mas naquele tema já foi vencido, porque a gente conseguiu aglutinar, apropriar a nossa sabedoria, o que a experiência quis nos ensinar. Então, meus amigos, que Jesus nos inspire e proteja, que todas as vezes que nós estivermos diante das pessoas que nós mais amamos, nós nos questionemos: como eu posso, respeitando o trabalho que essa pessoa precisa desenvolver em si mesma, amar como Jesus amou, silenciando quando necessário, dizendo quando assim se faz preciso, fazendo algo, mas ajudando apenas quando o outro pede esse auxílio, pedindo como Jesus, perguntando como Jesus: o que queres que eu faça? O que espera de mim nessa situação? A fim de que essa autonomia faça com que cada um de nós assumamos a responsabilidade de viver e de construir a nossa felicidade. Que Jesus nos inspire e proteja sempre. Muita paz a todos.